Pergunta rápida, porém profunda. Você está disposto, disposta a se enxergar sem a sua máscara? Eu sou Tatiana e eu trabalho com leitura de oráculos e alguns dias atrás eu fiz uma postagem nas minhas redes sobre as máscaras sociais que todos nós usamos. Algumas delas são conscientes, são escolhas lógicas, outras, no entanto, estão regendo a nossa vida de uma maneira inconsciente, fazendo com que a gente, às vezes, se prive, se reserve e até mesmo ignore dons, talentos, coisas que estão aí dentro de nós mesmos. Tendo feito essa breve introdução, eu vou pedir então para que você escolha um dos dois grupos aqui trazidos, caso você ouse a deslizar essa máscara do seu rosto e realmente enxergar quem você é. Você vai estar escolhendo entre o grupo 1 e entre o grupo 2, para que você comece essa jornada aqui comigo. Se precisar, dê uma pausa, se não, já vamos começar. Aqui agora o grupo número 1 na mesa. Bora lá! Grupo número 1 aqui e vamos ver com um tarô a princípio, entender quem é você, quem é esta pessoa que está assistindo este conteúdo. Qual é a máscara que você usa no seu dia a dia? Nós usamos diversas, mas aquela que está mais ativa, mais predominante. Vamos entender também a função dessa máscara na sua vida. Você está protegendo ou escondendo o quê? E vamos entender o aspecto que ela está reprimindo, aquele nosso lado sombra, que às vezes você me escuta falar ou até mesmo lê em meus textos. Respira, se concentra, não pira e vamos lá, vamos ver o que o tarô conta e traz aqui para você. Ah, você é uma pessoa cheia de segredos. Você é uma pessoa que tende a analisar muito as coisas, você esconde muito bem as coisas também, não é? Você está usando a máscara da lua. Você é uma pessoa muito contida mesmo, tá bom? Você que se conectou aqui ao primeiro grupo. Nossa, Tatiana, eu não sou assim. De repente você está tão habituada, tão habituado a se comportar de uma determinada maneira que você não consegue nem mais identificar a quem você é realmente. Já está tão engessado dentro de uma rotina, dentro de uma maneira de agir, pensar, se comportar, que meio que varreu o seu lado mais autêntico para debaixo do tapete. Aqui eu estou vendo você na energia da sacerdotisa, mostrando que você é uma pessoa naturalmente reservada. Você é uma pessoa que gosta de estabelecer limites. Você é uma pessoa que não demonstra ou prefere não demonstrar muito do seu aspecto interno. Tá? E é uma pessoa até mesmo mais analítica, que fica ali, prefere ficar espreita, observando, né? Procurando ali o seu ponto de equilíbrio. Provavelmente você já passou por muitas coisas na vida, então por isso mesmo virou esse mecanismo de defesa, sabe? Você mesmo se preservar, você mesmo se reservar. E a máscara mais ativa nesse momento é a máscara que está vindo na face da carta da lua. Toda vez que a lua sai no jogo, ela demonstra muito questões relacionadas a nosso universo interno. Nossos medos, nossas frustrações, nossos desapontamentos, as questões que às vezes nós ignoramos, as questões que às vezes nós queremos esconder, ocultar do mundo, como um instinto de preservação. Então você está muito se ocultando, evitando a exposição, porque temos aqui
o receio do julgamento, o receio da condenação. Literalmente aqui a carta do julgamento está vindo num sentido de realmente querer evitar a condenação, querer evitar o olhar crítico. Então você assume uma postura extremamente reservada, não se permite ser tão acessível às pessoas, às situações, aos eventos, acontecimentos. É como se você quisesse botar uma fachada, uma muralha erguida para poder se proteger justamente sobre o olhar do outro, justamente sobre aquilo que o outro pode pensar, conceber, achar ou até mesmo falar a seu respeito. E o que isso faz com seu estado interno? Gera o conflito no quê? Na carta do louco. O conflito aqui é justamente que você é uma pessoa expansiva. Você não é uma pessoa totalmente retraída. Você se habituou a ser assim por conta de algum evento do passado mesmo que te impactou. E aqui não vou falar, minimizar, nem falar, nossa, foi o cúmulo do absurdo. Não, a sua história é única. Mesmo que tenha sido uma situação que as pessoas apontem o dedo e falem assim, nossa, mas foi tão mínimo isso, você é cheio de drama, cheia de drama. Não. Não existe aqui nivelamento para aquilo que aconteceu. Aconteceu, causou uma marca, causou algo em você que fez com que você montasse, erguesse essa muralha ao teu redor. E, no entanto, você é uma pessoa muito mais expansiva, uma pessoa até mesmo mais alegre, mais vivaz, mais cheia de sagacidade, cheia de vontade. E você anda reprimindo isso justamente para não se deixar transparecer, não deixar que os outros acessem esse seu lado por receio mesmo, por medo, né? E aqui, expandindo um pouco mais esse conceito, você faz isso, é como se você ficasse muito comedida, muito comedido, para evitar passar de novo pelo mesmo ponto, pela mesma situação. No entanto, isso tira a tua espontaneidade, isso tira aquilo que poderia vir de uma maneira mais natural para você como um todo. Então você se sente restrito na sua vida, em que você fica sustentando essa muralha ao teu redor. Você fica com receio de acontecer de novo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, ao passo que essa situação te deixa numa zona de conforto, você está extremamente desconfortável, porque você gostaria de ousar mais, você gostaria de fazer mais, mas fica com tanto receio de experienciar de novo aquilo que te magoou, que te causou um impacto, que você se fecha. E você se torna inacessível não só aos outros, mas até mesmo à sua expansividade, à sua criatividade, à tua vida, tá bem? Então essa máscara tá vindo aqui não para poder te prejudicar, justamente para poder apontar para você, olha, tá no momento de você começar a baixar um pouco a guarda para você mesma, para você mesmo, não para os outros. Você precisa revisitar as situações que você experienciou de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais madura, mais analítica, sem se censurar tanto. Entende o que essa linguagem desse jogo está trazendo para você? Vamos expandir um pouquinho mais nisso? Vamos verificar o que isso está amarrando a tua vida? E mais importante, como é que você começa a desatar esses nós? Não é um processo fácil, tá? Sempre que sai a lua e logo em seguida vem um julgamento aqui, é muito receio, é uma questão antiga, né? No teu viver. Ah, Tatiana, mas aconteceu recentemente. Não aconteceu recentemente, não. De repente, o evento mais recente foi muito similar a uma questão que você já experienciou na sua vida em algum outro tempo, em algum outro momento, tá? E a sacerdotisa é uma pessoa poderosa. Aqui ela só está te alertando que você não está prestando atenção àquilo que aconteceu. Você está minimizando o seu sentimento, está minimizando aquilo que ocorreu. Você precisa se ouvir, precisa equalizar tudo isso, alcançar o seu ponto de equilíbrio. Observa, ela está sempre entre duas colunas. A coluna escura, a coluna clara, ela está seguindo o caminho do meio, ela domina as emoções. Mas para dominar as emoções é preciso reavaliar, reestruturar aquilo que você vivenciou, sem medo, sem condenação sua sobre você mesmo, você mesma e até mesmo do externo. Porque você está realmente numa vivência limitada. Você gostaria de muito mais, e querer mais não é pecado. Aliás, pecado
Lamento te dizer, tá? Não existe. Vamos lá, vamos aprofundar agora de uma maneira mais sintetizada com o baralho cigano, que ele vai ser mais papum, sabe? Vai trazer aqui o que você precisa ouvir. Essa máscara está interferindo na sua comunicação com o mundo. Como você se coloca, como você recebe as comunicações, como as pessoas se enxergam, você às vezes fica muito naquilo, puxa, comigo parece que nunca a coisa vai. Ou então, puxa, por que eu sou sempre tão ignorado, tão ignorada? Você ergueu a muralha. Não estou falando isso como condenação, apenas como ponto de atenção. Você fechou o canal das boas ideias e dos bons vínculos sem querer. Você está se censurando. Eu estou vendo aqui um padrão de realmente desconforto, tá bem? Você gostaria de estar experienciando muito mais, mas parece que você se convenceu de que você não merece mais da vida, tá? Isso é só um alerta. Vamos aprofundar. Saiu aqui a carta do cachorro. E vamos pegar aqui passos para a integração. Mais uma. Vai ser desafiador para você, viu? Não vou mentir, não. Vamos continuar aqui. Eu já vou trazer para você o resumo desta leitura até agora. Espero que esteja tudo enquadrado. Creio que sim. Vamos lá, como eu falei, essa máscara, essa proteção, essa redoma que você construiu, essa muralha, para se proteger das frustrações, daquilo que aconteceu, ela está afetando justamente em como você se coloca. A carta da carta no baralho cigano está sempre associada ao fluxo de comunicação, seja ela escrita, literalmente, papéis, documentos, convites, o ato da socialização, seja também como nós nos expressamos e nos colocamos no mundo. Você fica muito reservada, muito reservado, muito contida, muito contido, tá? E por isso, ou até mesmo por conta desse receio de se mostrar mais, você acaba perdendo oportunidades como um todo. Tá? Então essa máscara está te protegendo sim daquela sensação de dor, de sofrimento, do trauma, da dor, do sofrimento. No entanto, ela está te restringindo na sua visibilidade, em como você se coloca, como você é visto no mundo, tá? E como é que as pessoas enxergam isso na sua vida? Como que os outros te veem? Vem aqui na carta do cachorro, você não é mal vista e nem mal visto. Tá? Parece que você é a pessoa que está ali para todo mundo. O companheiro, a companheira, o cachorro traz muito essa energia de cumplicidade, de parceria, de amigo, de amiga, que é a pau para toda obra. No entanto, o seguinte, muitas vezes você não quer estar ali. Você não quer fazer aquele papel. Você não deseja mais, de repente, lidar com determinadas pessoas, com determinadas situações. Você apenas faz para você realmente se preservar. Para que o olhar do outro, a condenação do outro, não recaia sobre você. Em outras palavras, você quer ser aquela pessoa simpática 24/7, tá? E nisso, você acaba negligenciando a sua real vontade. Você acaba se colocando numa caixa muito pequena, sempre disponível para todo mundo, mas na hora que você precisa, você finge que não precisa, ou então ignora a tua vontade de estar precisando, ignora a tua espontaneidade, a sua vontade, até mesmo de procurar um ombro amigo. Você se faz de forte o tempo todo. Você doa a sua energia para o mundo externo, mas no mundo interno está faltando, tá? As pessoas não te veem mal. Tá bom? Se você está com medo que as pessoas desaprovem a sua mudança comportamental e também de pensamentos e sentimentos que vem acarretado com ela, elas não vão enxergar assim. As pessoas que forem retiradas da sua vida, conforme você começa a se desmascarar, se permitir maior espontaneidade, maior alegria, aqueles que se descontentarem, tchau e bênção, entendeu? Já vão tarde. Tá? Não tenha medo de perder, não tenha medo do que vão pensar, falar. É questão deles. Você precisa se priorizar, porque você tem priorizado muito o lado externo
ignorando a tua vontade, ignorando aquilo que é necessário para você. E como que você, então, começa a integrar esse aspecto de lidar com a sua dor, lidar com aquilo que aconteceu, que te trouxe um desajuste, para que você consiga trazer o lado mais leve, mais alegre da vida para você, no seu dia a dia, para que você consiga voltar a viver realmente. Temos aqui a carta da criança, carta da chave e a carta do jardim, que vai falar muito também da socialização, da exposição. Aqui a maior chave, literalmente para você, está justamente em você se reconectar com o aspecto da espontaneidade. Muitas pessoas aqui, tá? Não todas, provavelmente uma grande maioria, passou por algum desajuste justamente ali, quando era uma pessoa mais inocente, seja na infância, seja na adolescência ou até mesmo na fase da vida adulta. Você não percebeu determinadas questões, determinadas situações, determinadas pessoas. E isso gerou em você aquilo que você está querendo ocultar, botar aquela fachada de nada me abala. Então aquela situação que te tirou a tua inocência, é através dela que você vai destravar. É através da criatividade, da vontade do viver e em você também experienciar coisas novas. Não é uma virada de chave rápida. Vai depender do teu nível de exposição a essa experiência de maior alegria, tá bem? Então, para você começar a trabalhar, liberar a dor, o trauma, a frustração que ficou, para você fazer valer a sua comunicação, mesmo que isso desagrade algumas pessoas, você precisa começar a fazer as coisas por você e para você, deixando um pouquinho um outro de lado. O mundo não vai ruir por causa disso. E como eu falei, quem desgostar, tchau e bênção, já vai tarde, vá até com as pulguinhas, tá bom? Você precisa voltar àquilo que te faz sentido, tá? Muitas pessoas aqui estão tão no piloto automático, estão tão afundadas de repente num quadro melancólico, num quadro até mesmo depressivo, porque perderam aquele vício, né? Se contentaram com essa redoma, em se fazer forte demais, em se fazer inacessível. Então, para você começar a quebrar isso, é retomar aqueles padrões da própria curiosidade, da própria alegria. É você querer destravar momentos de maior leveza na sua vida. E entenda, aquilo que te tiraram a inocência, aquilo que roubaram de você, não vão roubar de novo desde que você traga o amadurecimento. Parando de se condenar e se permitindo os pequenos prazeres da vida em doses graduais, porque o jardim, ele floresce gradualmente, ele não vai brotar do dia para a noite, nem da noite para o dia. Então aqui é você começar a fazer pequenos esforços para você dar voz àquela criança que de repente ficou ocultada, ficou abafada, a sua criança interna, o seu adolescente interno, seu adulto interno. É você pegar aquele ponto que você anda negligenciando em você para destravar, abrir a porta e com a carta do jardim, gradualmente expor sem medo do julgamento, da condenação, sem medo do que vão falar, pensar, achar, para você ganhar um pouco mais de leveza na sua vida. Essa máscara, ela está aqui como um aprendizado. Você não precisa se fechar ao mundo, não precisa se fechar às pessoas por conta de um evento que trouxe um grande impacto. Não estou minimizando, é um processo doloroso, mas se você não começar a arregaçar as mangas e se permitir o mínimo, você vai se sentir sempre como se você estivesse claustrofóbica, sabe? Dentro daquela vida que é muito limitada, muito restrita, cheia de o que posso, o que não posso. Aliás, muito mais não posso do que posso. Então é você começar a se permitir vivenciar tudo isso, tá bom? Para algumas pessoas aqui, são situações sim antigas que remetem até mesmo padrões da infância e a chave para você destravar justamente isso é você retornar àquele ponto em que houve a maior dor, o maior sofrimento, onde você determinou que você não podia ou que deveria fazer.
As pessoas não vão desagradar, entendeu? Não vão ficar, não vão se sentir desagradadas, perdão, se você fizer isso. Aquelas que realmente se importam com você. As que não se importam, como eu falei aqui, eu vou repetir pela terceira vez, já vão tarde, tá bom? Então aqui o processo está justamente na conexão daquilo que te inspira. Tatiana, nada tem me inspirado. Não consigo fazer mais nada na minha vida. Vamos verificar um último conselho antes de encerrar essa leitura, para que você lide com esse aspecto dessa sombra que está aparecendo aqui, para que você readquira o vício e o gosto pelo teu viver. Uma coisa simples, tá bom? É um processo gradual, como eu falei. Carta do Trevo. A carta do Trevo, ela sempre vai simbolizar a boa sorte, aquilo que vem como mérito, aquilo que vai mostrar oportunidades, mesmo que haja algum obstáculo, tá? Aqui é você realmente pegar aquilo que é mais fácil para você hoje. Nem que seja você sentar e assistir alguma coisa que você goste muito. Se você não gosta de mais nada, aquilo que é mais simples, o que te faria se sentir mais confortável no seu ambiente hoje, com você mesma, com você mesmo hoje. Uma coisa, às vezes, que está fora até do seu planejamento rígido, daquilo que, de repente, você não quer nem deixar o mundo externo ainda ver. O que você gostaria de fazer sozinha ou sozinho hoje? Sem condenação, sem julgamento, sem medo de ter uma recaída ou retornar àquele padrão de inocência que de repente trouxe, né, um nível de sofrimento. Você já é uma pessoa madura e você sabe conscientemente como evitar essas armadilhas que te colocaram nessa situação. É você analisar e realmente entender que você pode se permitir gradualmente as coisas boas da vida. E você vai começar a constatar que eu adquiri sim o conhecimento, o amadurecimento necessário. Então são as pequenas coisas, os bons momentos, a simplicidade, não queira complicar. Você tem uma tendência às vezes de querer um máximo. Então começa daquilo que é mais simples, para que você ganhe uma voz ativa, para que você consiga começar a trabalhar nesse jardim interno, sem receio, sem medo de desapontar os outros, tá bom? Tá no momento de você realmente cuidar de você. Essa foi a mensagem para o primeiro grupo. Olha, não vou mentir, para mim aqui eu só fui lendo as cartas e eu tô assim, gente, será que faz sentido? Então se fez sentido para você, deixa aí um comentário, um gostei, uma curtida, sei lá, alguma coisa, tá bom? Muito obrigada por você ter estado aqui comigo e agora vamos ao segundo grupo. Bora lá! Vamos lá, você que se conectou ao segundo grupo, vamos verificar aqui juntos. O que é essa máscara que você está usando de forma inconsciente revela a seu respeito? Vamos entender quem é você. Que máscara é essa que você está utilizando? Essa máscara que é mais ativa, mais presente na sua vida neste momento, tá bom? Nós temos diversas máscaras. Às vezes nós as usamos simultaneamente. Mas vamos focar naquela que está mais atuante. Justamente essa que está reprimindo algo que você precisa tomar conhecimento, para que você consiga entender alguns processos que você mesma anda passando. Vamos verificar do que essa máscara, o que essa máscara está protegendo ou escondendo em você. E de você. Vamos lá. Vamos lá, tarô. Vamos ver. Entender. Quem é essa pessoa do segundo grupo? Temos aqui os enamorados, a carta dos amantes. Qual a máscara que essa pessoa está usando? Justiça. Você não gosta muito de se permitir sentir as coisas, né? Você é uma pessoa muito passional, muito calorosa, muito coração, muita vontade de ser regido pelas emoções, mas você se controla de uma maneira que você até abafa, se sufoca, né? A carta dos amantes
fala tudo aquilo que é muito realmente da passionalidade, aquilo que é o nosso sentir. E ele, desajustado, traz a você o quê? Prejuízos. Então, em situações que de repente você se entregou demais, seja romanticamente, seja no nível de amizade, de convívio, seja até mesmo dentro daquilo que você faz no dia a dia, você sempre entrega o máximo, mas não é reconhecido, isso te frustrou e você fez o quê? Travou o seu estado de sentir. Foi para o extremo oposto, a racionalização excessiva, ou seja, a justiça que é lógica, é amoral, é aquilo que quer restabelecer o equilíbrio como um todo, na sua face realmente positiva, mas com uma máscara aponta para esse desajuste, por conta do seu nível de entrega. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui, antes de eu continuar, deixa eu puxar as outras cartas, para poder entender melhor esse jogo, tá? Essa justiça, essa máscara se protege do quê? Do sol. Uau! Uau, uau, uau. Tá bem limitado dentro desse conceito. O que ela está reprimindo? O mago. Realmente aqui eu vejo uma situação em que, onde você se entregou demais, como eu falei, romanticamente ou não, em várias áreas, em vários setores, e houve aquela situação em que toda a minha entrega, tudo aquilo que eu fiz, não foi validado, não foi positivo. Então eu vou me tornar uma pessoa extremamente analítica, porque toda vez que eu sinto demais eu me ferro. Basicamente é esse o jogo interno que está dentro, o jogo interno que está ativo em você, tá? Você precisa alcançar aquele ponto de equilíbrio entre o querer e o sentir, né? Entre o gostar, afinizar, desenvolver, desenrolar, crescer, mas até onde você pode ir? Você tem a tendência a ir além. Porque você gosta, quando você está motivada, você simplesmente vai. Mas você aprendeu que por você se abrir demais, sem querer, foi usada como um capacho. Aí nisso você se tornou uma pessoa extremamente lógica, extremamente imparcial, uma pessoa que não quer demonstrar muito os sentimentos, até mesmo para poder se proteger. Mas como eu falei, essa balança desvirtuou, foi para o lado ali oposto, extremo da racionalização. Tudo para você precisa ser muito comedido. E isso daí te protege justamente da tua espontaneidade, daquilo que poderia vir de uma maneira mais orgânica, mais natural. Isso tira até mesmo o teu viço. É como se você não quisesse mais ser vista, não quisesse mais ser visto. Entende? Você se protege daquilo que vem de uma maneira mais fluida. Sabe aquele papo, é bom demais para ser verdade, isso não está acontecendo comigo, que da outra vez eu coloquei um nível de expectativa, fui com tanto afinco e me frustrei? É isso. Ela está te protegendo porque se der errado, você cai de cacete em cima de você. Você fala, puxa, de novo, fui ali querendo ser a minha melhor versão e me frustrei. Então ela te censura até mesmo das coisas que poderiam ser ruins, ok, uma defesa. No entanto, ela vem e te priva também daquilo que poderia ser favorável, aquilo que poderia trazer um estado mais aberto. É como se fosse uma potência, tá? Aqui é como se você evitasse até mesmo se sentir mais positiva em relação às coisas. É aquilo que eu falei, tá bom demais para ser verdade. Sem querer você acaba se apagando pela dúvida que ficou na tua cabeça por conta da sua entrega, que foi muito maior. E o que você recebeu em troca foi ínfimo, se recebeu alguma coisa em troca, tá bom? E qual o conflito que essa justiça, essa máscara mais rígida de querer deliberar, analisar tudo na tua vida, o que ela traz para você? Ela traz para você uma ausência de movimentação. É como se você ficasse com as mãos desse mago atadas. Entende? Você apagou, abafou a tua potência no fazer, no desenvolvimento. Tem pessoas aqui que são multitarefas, conseguiriam fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, sabe? E fazer bem. No entanto, tudo aquilo que
voltou para você foi tão ruim, que veio de resultado, ou até mesmo de feedback, ou então aquilo que veio foi tão ínfimo em relação ao seu esforço, ao seu mérito, que você fechou. Pra quê? Fico muito naquilo. Por quê? Pra quê? Eu posso fazer bem, mas nunca vou ser reconhecido, reconhecida. Porque foi o excesso do sentimento. Foi o excesso de expectativa, fora da curva, sabe? Você esperava uma coisa muito grandiosa e de repente o que veio pra você, em qualquer área, em qualquer setor, seja romance, relacionamentos em geral, trabalho, ideias, você se frustrou, então fechou. Quer analisar muito demais tudo. E com isso você acaba sem conseguir conquistar, realizar nada, tá? Em alguns casos, não todos, tá? Não todos. Vou falar aqui com as pessoas que estão mais na área afetiva. De repente você lidou com pessoas que foram muito manipuladoras, tá? Na sua vida. Aquelas pessoas que têm uma lábia. Você sabe, aquela lábia, né? Isso te causou tanta frustração que você agora dosa muito o seu sentimento. E você mesma, você mesmo se censura em como você poderia estar interagindo com as pessoas num nível mais amoroso. Evita até mesmo a paquera. Evita até mesmo a exposição, tá? Temos essas faces aqui. O fazer fica comprometido. Você acha que não deve, ou então fica com receio de ir além e se frustrar. Ter perdido tempo, ter perdido a energia dentro disso. Mas é tudo por quê? O receio de ter o destaque, de realmente conquistar em virtude do seu sentimento que foi, entre aspas, né, exagerado. Né? Foi muito com o coração, usou menos a cabeça, e agora você está extremamente na cabeça e não está ouvindo o seu sentimento. Deixa aí seu comentário se essa mensagem está fazendo sentido para você. Eu não conheço a sua história, eu não sei qual é o ponto em que você se encontra na sua vida, então estou fazendo essa leitura da melhor maneira possível. Vamos verificar agora com o baralho cigano como que você lida com isso. Onde que essa máscara mais surge na sua vida? Foi o que eu falei, pode estar surgindo em diversas áreas, em diversos setores. Mas onde que ela fica mais em destaque? Vamos ver como é que as pessoas te veem dentro dessa faceta tão lógica, tão fria que a justiça quer demonstrar. E o mais importante, como é que você equilibra essa máscara para que você saia desse conflito de que tudo que você faz, de repente, não é o suficiente, ou então você se censura, não quer nem mais agir, não quer nem se expor, não está querendo nem usar a palavra em seu benefício, acaba não colhendo aquilo que há de bom. Evita novos começos, né? Evita, você não quer começar. Tem um receio muito grande de que as coisas de repente deem errado. E com isso você acaba evitando aquilo que poderia dar certo. Vamos lá, baralho cigano. Enquanto eu estou embaralhando, eu estou mentalizando essa situação que o tarô apresentou. Vamos entender. Onde que essa justiça está mais atuante na sua vida? Carta do urso. Uhul! Os outros vêm. Chave. Temos a torre. Essa carta. Temos os pássaros. Ok. Uma exposição gradual. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre este complemento ao jogo. Deixa eu só verificar, tá tudo enquadrado. Onde que essa máscara fica mais ativa na tua vida? Bem aqui na carta do urso, tá? E essa carta do urso pode apresentar algumas questões, algumas situações. A mais óbvia é que muitas vezes você se ausenta das coisas, você se ausenta de eventos, de oportunidades, justamente porque das outras vezes você demonstrou com tanto afinco, com tanto anseio, com tanto desejo e não foi correspondido como você esperava, e agora você tudo quer mensurar
o desgaste, o tempo, a energia, e com isso você acaba realmente hibernando, tal como um urso mesmo, né? Você realmente quer se manter mais à margem, você fica pesando os prós e contras de tudo. Ah, vale a pena, sabe? Vale a pena eu me expor, vale a pena eu me dispor, vale a pena eu investir. Então isso te faz isolar. Isolar não só do convívio, mas também de oportunidades, sabe? Essa máscara aqui também mostra às vezes as situações em que você não expressou adequadamente a sua raiva, tá? Você não quis dar vazão à raiva que você sentiu de pessoas que de repente te passaram para trás, oportunidades perdidas, e ela acaba ficando reprimida. Esse é o ponto também, sabe? Ela acaba não deixando extravasar aquilo que é preciso até mesmo para você readquirir o controle e o poder da sua vida como um todo, tá? Eu percebo dentro desse jogo como ela está aparecendo. Então, o primeiro conselho que eu posso te dar aqui, com base nessas cartas, é você se permitir ficar com raiva da situação, se permitir extravasar isso. E a extravasar isso não é de uma forma lógica como você quer determinar. Puxa, mas agora isso não faz mais sentido por causa de X, Y, Z, isso aconteceu há 500 milhões de anos atrás, como que isso ainda pode estar me afetando? Afeta. Então aqui é você precisar extravasar isso, para que você consiga começar a sair dessa caverna autoimposta, tá bem? Mas, por outro lado, como você está carregando ainda essa máscara de análise excessiva, de controle excessivo da racionalidade, as pessoas te enxergam como alguém que resolve os problemas, resolve as situações, mesmo que abafando a vontade, a raiva, o rancor, a não querer fazer. A carta da chave aqui me mostra que as pessoas te enxergam como uma pessoa que resolve os pepinos, mesmo que isso te contrarie. Então você tem que estar disposto a aprender a dizer não, estabelecer limites e até mesmo evitar pessoas que são mais tóxicas mesmo na sua vida, tá? Para que você comece a dizer sim para você. Para que você comece a ter uma visão mais positiva a seu respeito, a validar também o seu sentimento que ficou invalidado pelo excesso dele. O querer excessivo naquela experiência lá atrás que te frustrou, que não foi como você esperava. Então com isso você deixou de validar aquilo que você realmente deseja, sabe? E como que você começa a integrar esse aspecto da justiça para que ele saia do excesso de racionalidade e traga aquele ponto de equilíbrio entre a razão e a emoção, para que você também não anule o seu sentimento, como você tem feito até agora, seu estado emocional. Temos aqui a carta da torre, temos aqui a carta da carta e temos aqui a carta dos pássaros. O primeiro ponto é você se privar, se reservar daquelas pessoas que vêm para você só para resolver problema, tá? Então é você estabelecer realmente os seus limites, evitar realmente isso, tá bom? Cortar um pouco essas pessoas. Até porque tem pessoas aqui que só te procuram porque, vou te falar, tem um pezinho ali que... uma inveja do que você faz, uma inveja do que você consegue, mesmo que você esteja num sofrimento, tá? Então começa a censurar e evitar essas pessoas. E você vai precisar começar a retomar o prazer na sua vida. E o retorno desse prazer é através de verbalizações. Comece a verbalizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer realizar de uma forma mais centrada, tá? Então, primeiro você, antes de você sair fazendo qualquer coisa de maneira desenfreada, primeiro você vai avaliar, vai determinar
aquilo que você pode fazer com base na tua vontade, naquilo que faz sentido, olha a palavra sentido, sentimento, tem ali a paixão, a gana, o desejo, a vontade, mas de uma maneira equilibrada, onde você saiba quais são os seus limites com relação aos outros e seus limites internos também, para que você consiga expor um pouquinho daquilo que você tem evitado e você vai experienciar, tal como os pássaros aqui, no caso dessa carta, algumas corujas, tá? Você vai coletar dados. O que eu obtive de positivo? O que não foi tão favorável assim? Porque aí você não vai de 8 a 80, não vai a extremos. Foi tudo péssimo, foi tudo ruim. Nossa, eu trabalhei com tanto empenho, fui com tanta gana, com tanta vontade, com tanto anseio e não consegui nada. Não, tudo é um dado, tá? Aí você vai estar ajustando justamente aquele ponto de conflito. Aquilo que você entrega de energia e o que você obtém de resultado. Você precisa ter a clareza em cima disso, senão vai ser sempre extremos opostos. Sempre não posso falar de uma maneira tão determinante. Tende a ser, na maioria das vezes, extremos opostos. Altos e baixos extremos, sabe? E você está ignorando várias outras curvas, vários outros tons de cinza entre o preto e o branco. Então, o primeiro passo para você começar a integrar esse lado da justiça, que é lógico, que é analítico, que vai proteger o seu excesso de emoção, mas equalizar também com a sua racionalidade, é você determinar algo que você deseja fazer, que você quer conquistar, estabelecê-lo de uma forma prática e vivenciar pouquinho. E mensurar os resultados e trazer para você. Aí você entra na ação. Aquelas pessoas que foram magoadas ou que de repente receberam aí uma dose extrema de manipulação romântica, passou por uma situação que a pessoa de repente jogou uma lábia muito grande em cima de você, o que você vai começar a fazer? Revisita essa situação. Você vai aprender com essa situação, amadurecer com essa situação, mas você vai se expor de forma controlada. Olha o pulinho do gato aqui, saia da caverna do urso. De uma maneira controlada, você vai se expor a interações, observando o comportamento para que você não caia de novo no mesmo tipo de manipulação. E você vai odiar isso daqui que eu vou falar para você. Mas você precisa também aprender a manipular um pouquinho a energia. Nós todos, na jogada do social, dos vínculos, e aqui até mesmo ampliando além dos vínculos afetivos, românticos, todos nós estamos manipulando energias o tempo todo. Todos nós estamos manipulando as pessoas o tempo todo, para o bem ou para o mal. Aí é uma escolha individual. Então você também precisa expor o seu lado, entender os seus pontos fortes, para que você não vá entregue só a emoção ali. Não, precisa trazer a lógica, precisa entender frases, tom, ritmo, para que você adquira o controle da situação. Essa foi a leitura para você do segundo grupo. Me diz aí se fez sentido ou não para você o que eu trouxe aqui, como que você planeja trabalhar essa sua sombra, se expondo gradualmente. As pessoas que te enxergarem mal depois disso, eu falei a mesma coisa para o primeiro grupo, tá? Tchau e bênção, já vai tarde, já vão tarde essas pessoas. Então aqui é você realmente querer estar com as pessoas que te valorizam, com as pessoas que te incentivam, tá? Se você se sente, ó, mais um pulinho do gato para todo mundo aqui. Se você se sente incapacitado por agir nesse momento, você fica muito na tua cabeça, não sabe exatamente por onde começar, encurta a distância. Procure pessoas próximas, ou então conheça novos grupos de pessoas, saia da sua caverna, para que essas pessoas sejam ali um alicerce para que você volte à vida, volte a fazer coisas que tragam o sentimento, o passional seu, mas de uma maneira equilibrada, acarretando ali também a lógica necessária para evitar
entre essas flutuações de extremos opostos, ok? Deixe então seu comentário, sua curtida, seu gostei, o que quer que seja. Me fala se isso aqui fez sentido para você. Eu sou Tatiana, trabalho com leitura de oráculos e me despeço agora. Gratidão por ter me acompanhado até aqui.